Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal. A gente sempre brinca que não adianta nada você receber esse conhecimento se você não colocar em prática. Então, se vai agir, haja agora. Haja certo e haja agora. E já passando para agradecer todo mundo que nos acompanha aqui, pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. A gente deixa sempre o nosso grande abraço com carinho para vocês, que sempre estão interagindo com a gente. E todo mundo que nos segue pelas nossas mídias sociais. Se você ainda não faz parte, vem logo. É @hajacerto. YouTube, Instagram, Facebook. Seu comentário é sempre bem-vindo por lá também. E hoje a gente vai falar de um assunto que a gente já abordou aqui algumas vezes, que é a parte da liderança. Só que nós vamos tratar isso também justamente com essa geração que está vindo aí, essa geração Z, que está vindo para substituir a gente aí. De tempos em tempo acontece essa substituição, de geração em geração, né? A gente é fruto disso, que tá indo embora daqui a pouco para outra geração, nossos filhos assumirem isso. E essa geração, e tem um estudo de Harvard, que essa geração é o seguinte, é a primeira vez que a geração futura, ela intelectualmente, ela vai ser inferior à geração presente. E aí, o que a gente tem em relação a isso? A gente não está falando que estão vindo gente menos capacitada, não, porque a inteligência está mudando. E hoje nós estamos com um convidado aqui, o meu amigo Ney. Seja bem-vindo, Ney. Muito obrigado, Aldrin. É uma satisfação poder estar aqui com vocês e conversar um pouquinho nesses minutos aí sobre essas expectativas que nós temos com a liderança, inclusive com as gerações que acabam se encontrando no nosso ambiente de trabalho. Isso. Ney, conta um pouquinho da sua história, o que você faz, né? O pessoal te conhecer um pouquinho. Perfeito. Bom, eu tenho 52 anos, eu sou formado em ciências econômicas, com especialização na área de marketing, né? Fiz muitos cursos na área de liderança, inclusive na Baldwin Wallace College, nos Estados Unidos, e também cursos em instituições conhecidas como a FAAP, em São Paulo. Gosto muito e também sou especialista em liderança situacional, que eu acredito que é uma ferramenta fantástica hoje para você poder trabalhar junto a esses contextos dessas novas gerações, né? E, além disso, tenho toda a formação em PNL, do Practitioner, Master e Trainer, e gosto muito também da neurociência, né? Uma área que eu trabalhei por muito tempo. Fui executivo de várias empresas multinacionais, algumas da área financeira e outras da área farmacêutica, destacando aí o HSBC, destacando também a Novartis e também a AstraZeneca. E atualmente atuo como mentor, palestrante e também tenho uma empresa em alguns negócios ligados ao desenvolvimento humano. Pois é, olha só, gente, eu pedi isso aqui justamente para vocês verem que o cara tem embasamento para nos ajudar aqui, né? Informação, então, que vai vindo, Ney, é privilegiada. Então, é aquele negócio, vamos usar, vamos trabalhar isso aí. Inclusive, o que a gente vai discutir aqui muito, remete aos nossos filhos, netos, tudo isso. Ney, essa informação que eu trouxe aqui, dessa geração, ela vem com um Uhum. conhecimento diferente. Ao mesmo tempo que a Certo. inteligência artificial, ela vem crescendo também, ocupando esse espaço que vai aparecendo. A gente também vê o seguinte, a parte de liderança, como que você vê isso aí em relação a essa nova geração? Porque a liderança que o próprio nome já fala, né? O líder ele Uhum. vai caminhar para algum lugar, vai direcionar para alguma coisa. Então, assim, como que você vê isso? Como que vai ser isso? Você acha que vai ter uma liderança forte, vai ser compartilhada nessa geração? Como é que você entende dessa forma aí? Bom, para entender o contexto dessa geração que está chegando, a gente tem que revisitar um pouquinho o que aconteceu anteriormente, né? É, Bom, o mercado, basicamente, ele denominou algumas gerações. Eu vou tirar aqui do lado a tradicionalista, que é uma geração mais antiga. Quando nós falamos aí, nós vamos trabalhar basicamente focado no Baby Boomers, né? Basicamente focado na geração X, que é a minha, e também a geração Y e a Z, que é uma geração que ainda está com algumas condições abertas, né? Alguns issues que a gente acredita, né, que o mercado vai se moldar também a essa geração.
Porque o que acontece, Aldrin, quando a gente olha para o passado, né, a gente vê que uma geração é uma evolução uma da outra, né? O que muda muito é basicamente a tecnologia, né? Então, essa tecnologia ela vem determinando esses ritmos, né, de evolução de gerações. E também, uma questão muito importante é o contexto familiar, né? Porque todas as gerações tiveram educações diferentes e acesso a diferentes tipos de educação, seja na sua família ou até em seus ambientes escolares, né? Então, a gente pega, por exemplo, os baby boomers, eram mais antigos, né? São pessoas muito mais de direção, pessoas que, basicamente, tinham aquela expectativa de ficar numa empresa, de seguir a vida inteira numa empresa e ir lá terminar, né? Era aquela situação, faça o teu concurso aqui no Brasil, a gente fala muito, faz o concurso do Banco do Brasil e vai ficar tranquilo, né? Essa era a geração Baby Boomer. Uma Uma geração geração que que... ela dava continuidade, né? Ela ficava, ela não tinha esse Isso, coisa, né? exatamente. Inclusive, só para ressaltar um pouquinho, essa semana eu participei de uma feira de RH. Tem um dado que preocupa, né? A antiga geração ela ficava 10 anos numa empresa. A nova, o tempo médio é de 3 a 6 meses, né? Então, as empresas, de uma maneira geral, têm que se preocupar e se preparar para isso, né? E acho que esse é o ponto, né? Que a gente tem que olhar, né? Olhar com determinado carinho e também com uma determinada preocupação no contexto empresarial e evolução, né? Olha, se eu tenho feito muita mentoria de gestão de negócios e coach executivo para os empresários, e eu tenho Uhum. uma reclamação que quase todos vão fazer assim. Eles falam o seguinte, que essa geração nova, ela primeiro, ela desiste rápido, ela não dá seguimento, ela não é resiliente, e segundo, ela não se mostra muito comprometida, a não ser que seja o interesse dela. Ela fica muito no mundinho ali digital, virtual, e não participa muito. E muitas vezes esses empresários estão preocupados justamente pelo legado. Como é que eu vou passar isso para o meu filho? Né? Eu estou envelhecendo, daqui a pouco eu morro. Quem que vai assumir minha empresa? Então tem muito isso aí. E essa Uhum. geração Z, ela mostra isso, esse dado que você trouxe aí. No curto período de tempo que ela fica no emprego, ela também não é só no emprego, ela é nas ações. Né? Eles são muito voláteis, eles mudam muito. Será que isso aí também é um volume de oferta que é muito grande hoje? Né? Tudo está mudando muito rápido, a tecnologia proporciona isso. Mas será que isso também é fruto do volume de ofertas? Aí a pessoa, na hora, aquele negócio, na hora que eu vou achar o petróleo, eu paro de cavar e vou para outro lugar. Será que é isso? Uhum. Então, Aldrin, o que você traz para nós é uma consideração importante. Eu estava pensando muito sobre esses aspectos, o porquê que isso ocorre hoje. Inclusive, quando a gente olha o conceito, né, é um conceito que vem dos Estados Unidos, né? Então, eu como economista, eu também gosto de olhar muito o aspecto econômico de tudo. E realmente, em países com grande grau de desenvolvimento e pleno emprego, você vai ter isso com uma maior volatilidade, né? Ou seja, você tem mais oferta, né, de emprego do que demanda. Então, a economia, eu sempre falo, ela é meio que soberana em algumas coisas, né? Então, ela responde a tudo. O Brasil, a gente tem poucos dados nesse sentido, né, de fazer uma avaliação nesse contexto, mas aí podemos transpor os dados americanos para os dados brasileiros. Então, tem muito a ver realmente com o que você está nos trazendo, né? É uma geração que ela é muito carente de feedback, é uma geração que ela gosta de saber como ela está indo, né? Até tem uma história de um executivo da Deloitte que ele estava no elevador com 45 anos, enquanto uma funcionária, na época, ela com 25, pergunta, ele fala, tá tudo bem com você? Ela falou, tá tudo bem, eu queria saber de você como você me enxerga, né? Ou seja, a pessoa ficou paralisada, né? É uma geração que ela é carente de feedback, tem que ter feedback constante, né? Você tem que ter um acompanhamento muito mais próximo. É uma geração que ela está muito ligada a propósito, então ela busca uma empresa que ofereça para ela justamente o que ela quer,
o que ela encontra e vem ao encontro dos valores dela, ou seja, um trabalho colaborativo, seja um trabalho que proporcione assim um propósito maior para a humanidade, seja ele ambientalista ou não, né? É uma geração que teve um fator até, Aldrin, importante, que acelerou bastante isso. Nós, como geração X e os baby boomers, nós não estávamos acostumados ao trabalho remoto, né? Quer dizer, estávamos acostumados ao trabalho remoto, né? Porém, o home office e o híbrido é um advento que veio com a pandemia e acelerou muito. Essas gerações têm a vantagem que a nossa não tem, que é um ponto positivo que eu queria destacar aqui, quando a gente fala nessa questão. São gerações que se adaptam muito mais fáceis a esse tipo de formatação que as empresas estão tendo agora, né? Então, ao passo que existe uma preocupação por ser uma geração que não vai ficar muito tempo para você fazer retenção, é uma geração que tem uma adaptação muito rápida aos novos processos de trabalho. Tanto que, né, na pandemia, a gente viu uma aceleração, né? Mas tem uma questão muito importante também que eu queria colocar aí sobre essa geração. Uma geração que ela não gosta de coisas, por exemplo, excessos de reuniões improdutivas, né? Eu observei isso muito na prática. É uma geração que vai direto ao ponto, né? É uma geração muito mais prática, né? Embora ela goste de um feedback constante, ela gosta de ser prática, ela não gosta de perder tempo. Ela é uma geração que ela quer o feedback, mas ela não quer que você diga a ela como fazer, né? Ela quer que você dê o desafio para ela e que ela traz para você tudo aquilo que ela acredita estar de acordo com aquela determinada proposição, né? E aí sim trazer uma discussão, uma geração muito aberta às discussões. Porém, o que observamos hoje no dia a dia é que realmente é uma geração que a empresa tem que se preparar, ela vai sair, né? Ela não está ligada à questão da empresa, ela está ligada aos seus propósitos individuais, o que ela quer como pessoa mesmo. E deixa eu colocar uma outra coisa aqui que você citou nesse exemplo lá do elevador. E é um negócio muito. Eles se fecham muito no mundo deles, apesar eles serem carentes de feedback, mas eles se fecham muito no mundo deles. E a gente teve aquela infeliz ocorrência lá das meninas falando da mulher de 40 anos na faculdade, né? E remete exatamente isso, que é aquele negócio assim: se está fora do meu mundinho, do meu consenso, você não me interessa. Então, essa volatilidade nas empresas é muito isso. A gente viu uma experiência, em mentoria que eu faço, a gente contratou profissionais e, assim, a pessoa ia lá num dia, no outro dia ela já não voltava, não dava feedback, não falava nada e simplesmente aí ligava, aconteceu alguma coisa, tal. Não, é porque eu não gostei muito, o horário não é legal. Eu falei, mas espera aí, não foi discutido isso com você antes? Não, mas é porque depois, na prática, que eu fui ver. Eu falei, gente, mas é um negócio que fica muito assim, a gente que planeja, por exemplo, a gente ainda planeja pouco, né, em relação ao Sim. planejamento que deveria se utilizar. Mas eles, eu acho que eles planejam muito menos ainda. Eles são de execução ali e vai ocorrendo e vai vivendo, né? E o que é interessante também nessa geração, que eu vejo muito, é o seguinte: é, é a, o mesmo fato de eles estarem acostumados nesse home office, que eles nasceram nele praticamente, né? Eles também eles perdem um pouco o feeling em relação a outras pessoas, né? De comportamento, de envolvimento, de tudo isso, porque vivem muito no mundo virtual, né? E é um mundo virtual onde se preocupa muito se eu estou agradando. E aí vai muito nessa história dos que você fala do feedback. Eu publiquei uma foto no meu Instagram, teve curtida? Se não teve, eu até me deprimo. Essa geração também é assim. Ela está muito. Tem gente que fala, eu vou tomar um tiro na asa aqui agora, mas tem gente que fala que essa geração está muito rasa. Por quê? Porque ela está se preocupando com coisas que não deveriam gerar tanta importância para ela. Porque se ela desenvolve um intelecto com muita qualidade, ela acaba sobressaindo a isso, né? Perfeito, você trouxe considerações muito importantes. Foi realizada uma pesquisa há algum tempo atrás nos Estados Unidos,
onde executivos de mais idade, 60, 70% menosprezavam o trabalho dos mais jovens. E 50% dos mais jovens, da mesma forma, não consideravam as experiências dos mais antigos. E os empresários ouvidos viriam a observar que isso poderia aumentar em torno de 60%. Né? Então, a gente vive aí uma questão de conflito de gerações. Né? Então, o que acontece muito com essa geração, né, é que eles é uma geração que tem uma opinião muito forte, essa opinião forte já vem de dentro de casa, já foi permitido. Então, quando a gente olha tudo, por isso que eu falo que o contexto familiar, o contexto educacional pelo qual eles passaram, é importante para entender o que cada geração pode oferecer. Né? Nós somos em uma época que o pai tinha razão e não era discutido. Hoje não. Hoje, né, todo mundo, eles têm uma opinião muito forte, inclusive em relação às pessoas dentro de casa, aos seus professores. É aquela geração que o professor está lá explicando, ele está checando no Google para confrontar aquela opinião com o professor. Só que isso, como você comentou, torna-se muito raso, né? Porque parece uma briga de quem pode mais, né? Naquele momento, quem sabe mais, e isso não é lucrativo para nenhuma das pessoas, nem para as próprias organizações nesse sentido, né? Então, o que eu vejo nesse sentido é que, né, a gente precisa realmente trabalhar melhor essa heterogeneidade, ou seja, eu gosto muito desse termo, que são equipes mistas, né? Eu acho que é muito importante, e aí é que é o grande desafio do líder, né? Porque nós vamos pegar uma geração que está chegando aí, que é a geração Z, e você colocou algumas questões aí de informática, né? De acesso a apps, realmente eles são muito rápidos, mas a base ela é fundamental para tudo. Hoje nós estamos vendo pessoas querendo sair de um patamar alto sem ter uma determinada base. Então, tudo que está sendo colocado para eles, nesse momento, teve um momento de construção. Então, lá atrás, tudo foi construído, mas o entendimento por que isso está acontecendo, né? Você citou o exemplo de um dono de uma empresa familiar, como que ele vai continuar esse legado dele? Até muitas vezes com a própria família. Ele tem o conflito dentro né, da própria família, que seriam talvez os filhos que iriam assumir isso, ou até nas empresas em geral mesmo. Quem Exato. serão os líderes do futuro? Né? Quais serão esses líderes? E a tendência que a gente vê hoje, aconteceu isso já lá atrás, com a saída dos tradicionalistas, ficando grande parte da gestão com os boomers e geração X, e os boomers saindo do mercado, né, consequentemente também, ficou a cargo de X e Y. Né? Nos Estados Unidos, 75% das funções de liderança em 2003, lá atrás, eram de tradicionalistas e boomers. E, passando isso, eles tinham uma estimativa que apenas dessas 75% de vagas, apenas 45% iriam voltar ao mercado de trabalho, que seriam distribuídos entre X e Y, né? E agora a gente vê essa mesma questão acontecer, porque o futuro vai acontecer dessa forma. O X vai tender a sair, né? A oferta e demanda estão cada vez você tendo menos oferta, né, de posições, né, de liderança. Então, quem vai acabar assumindo essas posições serão as gerações, né, Y e Z, né, com algum ponto da geração X entrando nessa composição. Então, isso é muito importante entender para onde que as organizações vão, o que é preciso para transformar essa geração Z, trazer eles ao ponto impactante de desenvolvimento, a responsabilidade para com o processo. Né? Então, tudo isso, Aldrin, a gente analisa, olha diversas opiniões de diversos estudiosos, né? Agora, um ponto que é muito importante que a gente tem que trazer todo ser humano ele quer algumas coisas, independente da geração. Né? Todo mundo quer uma autonomia, né? E todo mundo quer um propósito, mas muito mais importante de tudo isso é um reconhecimento. Então, essa geração ela fala muito de propósito, né? Ela quer autonomia. E quando a gente vai para esses pontos em comum, né? Isso é comum a todas as gerações, mas como que eu reconheço essa geração para ela ficar mais tempo
né? E como que eu ofereço também condições para ela se adaptar a esse meio que ela está trabalhando, né? Para ela, podemos assim dizer, se adaptar a essa nova estrutura. Acho que você trouxe um tempo atrás alguém falando sobre o líder coach aqui, né? Se não me engano. Eu vejo hoje que o líder coach... Alô? Pode ir, estou te ouvindo. Caiu aqui minha tela, me desculpe. O líder coach, né, dentro do conceito, é o líder específico para conduzir essa geração. Todas as gerações, de uma certa forma, né? Porque ele é o líder que vai observar todas as características que essas pessoas têm, né? Olhar todos os pontos de desenvolvimento delas, né? E também a questão do feedback, que é algo que essa geração quer muito, né? Você pegar, por exemplo, o Boomer, ele só queria saber da avaliação anual dele lá, do bônus dele, né? O Exato. X é aquela avaliação marcada uma vez por ano. Já ó, o Y e o Z, eles querem um pouco mais de feedback constante, eles não querem esperar que a empresa coloque, daqui a 3 meses ou a cada 2 vezes por ano teremos uma avaliação. Eles estão carentes disso. Então, Sabe uma coisa que eu vejo nessa geração Z, dessa necessidade extrema disso, é aham, justamente a autoafirmação, né? Ela precisar ter alguém afirmando que ela está no caminho certo e tudo isso. isso. Você trouxe um negócio interessante que eu queria só pontuar aqui, que é o seguinte: a geração mais antiga que ainda existe papel de liderança. Por exemplo, eu tenho um amigo lá na Itália, até mandar um abraço para o Antônio lá, um grande amigo. Ele é o seguinte: o cara é campeão de vendas no segmento de laboratórios, né? Há vários anos a empresa dele recebe prêmios de tudo isso e tal. Só que a empresa modernizando, ela quer tirar os líderes antigos disso. Ela quer colocar os líderes Uhum, novos. E já tentaram de toda forma fazer isso, só que ele, com conhecimento, com todo o desenvolvimento que ele tem, ele nunca deixa de ser o líder de vendas. Então, como que você tira um cara desse? É difícil, né? O cara, ele sim, está se mostrando que ele está pronto para trabalhar. E o que a gente está vendo também é o seguinte: a longevidade aumentou. Então, essas gerações que perfeito. não abriam espaço para as outras, elas estão perdurando mais. Então, isso também vai Uhum, trazendo essa relação de ter que conviver as gerações. E você é, falou um negócio, o programa Leader Coach, gente, quem não viu esse programa, está lá no YouTube, acesse lá, foi muito bacana esse programa do Leader Coach. E o Leader Coach ele é justamente para isso. Ele vai trabalhar as afinidades das pessoas de forma a compor um time que vai ter uma interação completa, né? Isso é imprescindível uhum. para essa geração, quanto para as outras também, que tem que coexistir, né? Exato. Você trouxe uma situação, Aldrin, que é o seguinte, né? Realmente a longevidade das pessoas, até por conta da tecnologia, da ciência, está aumentando. Essa é uma situação que as empresas têm que também começar a atentar. Estão falando muito em etarismo, mas a pergunta que a gente tem que desafiar é necessário trocar essa pessoa mesmo por pessoas mais jovens nesse momento? Essa é a grande pergunta. Outro dia estava numa palestra, eles falaram, as empresas têm que ter os melhores. Eu penso, será que tem que ter os melhores ou os que melhores se encaixam ao método da empresa? Principalmente quando a gente fala em coletivismo. O coletivismo, a gente tem N exemplos, a gente pode trazer exemplos do esporte, que já tem muitos por aí, mas você vê times com craques e pessoas que não são tão craques e se entendem muito bem, e é necessário cada um na sua função, para fazer com que aquele time seja campeão, ou chegue a disputar um campeonato, ou a empresa chegue aos seus resultados, né? Então, a pergunta que eu faço é, se a pessoa tem um alto desempenho, por que que você tem que substituí-la se ela está correspondendo bem? E, baseado em tudo isso, acredito que a empresa tenha as suas avaliações de competências anuais, e avalia toda essa questão, porque, como a gente fala aqui, essas são nomenclaturas, né? Existem, eu acho que acredito que cada país tem uma realidade diferente, de acordo com o seu momento econômico, com a sua cultura empresarial, inclusive, que é uma coisa muito importante. Quando a gente fala nessas gerações, olhando para o mercado americano, eu tenho uma visão, olhando para a Europa, eu tenho uma outra visão. Quando olho para a América Latina, é uma visão totalmente diferente. Então, eu acredito que ele tem que adaptar. A gente ainda não, nós não temos ainda tantos estudos aqui na América Latina sobre isso, né? Podendo avaliar esses impactos de uma forma mais assertiva para poder prever o que pode acontecer à frente. O fato é que essa geração ela precisa, sim,
de treinamento, ela precisa de mentoria. É uma geração que, tanto a Millennial e a Z, são gerações que têm um lado positivo. Eles têm procurado mentorias, né? Eles têm procurado mentorias. É uma geração que tem essa possibilidade, porque quando você volta no passado, você não tinha tantos mentores. Era muito mais difícil para um boomer, para uma geração X ter mentores, pessoas com experiência que estavam dispostos a compartilhar a sua experiência com essas pessoas. Hoje, a geração Y, a geração Z, possuem isso. E é legal quando você vê eles buscando esse tipo de preparo, né? Mesmo porque, como a gente comentou, eles têm opiniões fortes, é importante a gente entender isso no mercado de trabalho, como funciona, principalmente quando se trabalha com equipes, quando se trabalha com equipes concentradas. Então, isso vai muito de acordo com o tipo de trabalho. Se você tem uma equipe remota, distribuída, como eu já tive algumas, em determinadas regiões, a equipe ela não tem não convive no mesmo ambiente. Tudo bem, acho que aí você tem um perfil que você consegue trabalhar, a pessoa é determinada, ela vai, ela busca, né? Então ela vai lá e vai conseguir trazer resultado. Só tem o único senão aí. Como são pessoas mais jovens que querem feedback constante, você não consegue estar tão frequente com eles, né? Presencialmente. Aí é importante criar metodologias para que nós possamos estar em contato com essa geração, falando, ouvindo, né? Eu, por exemplo, trazer um caso prático, eu trabalhei com equipes que tinham praticamente geração X, Y e até Z entrando, né? Então, eu usei muito da liderança situacional, né? Até hoje quando a gente estava preparando o material para conversar, é interessante que você comece a estudar os estilos de liderança situacional. Até isso tem que mudar, né? Porque tem pessoas que vão ser mais estilo 1, eu vou ter que dar mais direção, outras eu vou ter que ouvir mais, vou ser mais orientativo, né? E o cuidado maior é na delegação. Se eu for delegar demais para a geração Z, sem acompanhar, eu estou correndo um erro gigantesco de dar tudo errado nesse processo. E um negócio interessante que a única constante do universo chama-se mudanças, né? Então, se a gente Sim, para o tempo, a gente vai ficar ultrapassado e tal. E é engraçado, você está citando isso aí, eu tenho um cliente de mentoria, que ele é geração Y, e, e ele veio me questionar hoje, isso, tipo assim, Aldrin, cara, você sempre me cobra para melhorar os processos, não sei o que e tal, e raramente você me elogia. Mas eu faço elogio, só que é tão. Porque é o seguinte: são duas situações. Eu tenho que melhorar no que eu estou ruim, mas eu tenho que me aperfeiçoar no que eu sou bom para ser cada vez melhor. Né? Então, esse papel é interessantíssimo. E aí, só que o elogio ele não percebe, ele percebe só as críticas, entendeu? Como crítica, mas justamente para melhorar. Mas é todo um processo de formação. Meu amigo, olha só, quando eu falei com você, o papo quando é bom, voa, né? Nós vamos ter que vou. chamar você aqui em outro programa para a gente está caminhando para a reta final do programa. Eu queria que você deixasse para a gente aí os seus contatos, o pessoal que quer conhecer Sim, mais o seu trabalho, como é que eles fazem para entrar em contato com você. tá bom. Bom, meu Instagram é @infinityney, infinity com Y. O meu Facebook também é o InfinityNey. E o meu celular com WhatsApp também vou deixar para quem tiver interesse, quiser conversar um pouco a respeito. DDD de Curitiba 41 98819 3219. Estou à disposição de todos. Gosto muito de discutir, de avaliar, de entender, ver outros pontos de vista e poder trazer essa magia, né, que é o aprendizado. Quando a gente conversa, a gente estuda, discute, a gente está aprendendo todo dia, né, Aldrin? Acho que isso é importante, né? E para deixar o final aí dessa questão, acho que a clareza, essa geração é uma geração que ela precisa de muita clareza. Você dá um comando, ela supõe que deve ser feito daquela forma, mas ela não entende como algo necessário, né? Isso já acontece muito, e principalmente em comunicação. Acho que comunicação é a base de tudo hoje, né? Então, quando você for comunicar com a geração Z, tem que explicar para ela por que aquilo tem que ser feito, né? Qual é o propósito daquilo e deixar todos os passos bem esclarecidos. E dar prazo, né? Acho que esse é o ponto fundamental, que você não tem como errar, né? Então, como a gente sempre fala, o Ken Blanchard, ele sempre comenta, né, que a chave para a liderança é a influência, né? Então, o líder tem que saber influenciar.
e não a autoridade, né? Então, como que eu levo essa influência não de forma autoritária para essas pessoas? Através da comunicação, através da clareza, através de objetivos claros e, o mais importante de tudo, feedback assertivo, né? O feedback assertivo. A assertividade não significa você concordar com tudo, mas deixar claro os pontos de evolução, as melhorias e as consequências de tudo, tanto da evolução quanto da não evolução em determinada situação. Perfeito. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Adorei nosso bate-papo. Tenho certeza que. Obrigado, Aldo. E nós vamos depois combinar um novo aí. Agradeço, estou à disposição para outros temas também, e agradeço a todos que estão nos ouvindo aí. Obrigado e é um prazer estar aqui com vocês, e o seu programa realmente traz situações muito úteis para o dia a dia e tem ajudado muitos profissionais ao longo do nosso país. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, essa é a intenção. Gente, e a gente chegando aqui no final de mais um programa, né? Esse programa cheio de informação relevante para vocês. E passando para deixar um abraço novamente para todo mundo que nos assistiu aqui, pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. E todo mundo também que nos segue pelos canais YouTube, Instagram, Facebook, @achacerto. Se você ainda não está, vem com a gente. E o programa Papo Coach fica por aqui e a gente se vê por aí, no novo programa ou na internet. Um grande abraço. Tchau.